Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, nessa série de transbordo do programa SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Chegamos na mentoria 16, a chave é a 28, sobre desbloqueio. Mas antes de irmos para o conteúdo, é óbvio, confere se você está inscrito. Sim, é uma maneira de você contribuir. Inscreva-se no canal, ative os sininhos. O seu curtir é um botão que você aperta e vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E o seu comentário, você nutre, você alegra o meu coração. Vamos lá então, chave 16, mentoria 16, a chave é a 28, desbloqueio. E você que ficar comigo até o final, eu vou explicar o que esse quadro aqui no fundo, que é do meu casamento de 2007, tem a ver com desbloqueio na minha vida. Mas vamos lá então, mentoria 16, chave 28, desbloqueio, ressignificação. Desbloqueio ou ressignificação. E aí a gente já começa fazendo uma associação com o computador. Você que já mexe, manuseia computadores há muito tempo, você se recorda de uma época, principalmente era clássico no Windows 98, que vira e mexe, o computador travava, o computador dava aquela tela azul. E a gente precisava o quê? Apertar Ctrl, Alt, Delete. E é exatamente isso. O Ctrl é quando você assume o controle. O Alt é para você reprogramar, para você mudar. E Delete para você ficar só com o que faz sentido naquele momento agora. Isso é parte de um desbloqueio. E aí que tá. Já entendam uma coisa. Não são os anos, mas são os danos que vai definir a sua maturidade ao longo do tempo. Uau! Vou repetir. Não são os danos, mas não são os anos. Vou repetir. Não são os anos, mas são os danos que vai determinar a maturidade ao longo do tempo. E aí a gente começa entendendo já que, Léo, existe pessoa desbloqueada? Segundo, que o Pablo trouxe para nós na aula, não existe pessoas totalmente desbloqueadas. Até porque nós vamos entender que tem dois tipos de bloqueio. Tem os bloqueios positivos e tem os bloqueios negativos. Então, o bloqueio, ele faz parte da nossa vida, nós precisamos aprender a usá-los. Por exemplo, imagina, nós, pais, precisamos instalar alguns bloqueios nos nossos filhos para sua salvação, para que ele não entre em perigo, para sua sobrevivência. Então nós precisamos instalar. Só que nós precisamos também aprender a desinstalar esses bloqueios nas fases corretas. O bloqueio serve na determinada fase que você está. Fazendo analogia com uma estrada que, por exemplo, está em construção, você entende que quando ela está sendo construída, ela está sendo bloqueada numa parte, à medida que ela vai avançando, vai desbloqueando? É exatamente isso. Então, os bloqueios se fazem necessários de acordo com a fase que você está. Pensa nisso sempre. E aí aquele um ponto, né? Entende? Por exemplo, existem pessoas que nunca beberam, nunca experimentaram álcool. Pode ser um bloqueio. Porque tem pessoas que falam, cara, eu não consigo, e eu gostaria de beber. Você só precisa desbloquear. Mas entende que boa parte de como você age está associado a um bloqueio positivo ou a um bloqueio negativo. Só que o que acontece aqui? 90% das energias nós gastamos com bloqueios negativos, com bloqueios que nos paralisam. E o que acontece? Né? Por que acontece o bloqueio, então? Vamos entender. Porque o nosso cérebro, ele tem amor por nós. Porque o bloqueio, normalmente, ele acontece num evento em que gera um trauma, que gera uma sensação ruim em você. Você poderia estar, volta na sua época de escola. Então, um bloqueio muito forte, que é o bloqueio de aprendizagem, às vezes foi colocado na sua escola. Quando você levantou a mão para fazer uma pergunta e você foi tirado sarro da sua cara pelos seus amigos, ou a professora perguntou, mas de novo você perguntando, mas você não entendeu? Enfim, isso vai gerar um bloqueio em nós.
E aí o que acontece nisso? Que para nós, o nosso cérebro, para nos proteger, o que ele faz? Ele fala, não, Léo, fica tranquilo, Léo. Você não precisa mais fazer isso para não passar pela humilhação que, por exemplo, eu passei lá com a professora. Então o cérebro, ele nos ama. E aí é uma prova de amor do cérebro por mim. Então os seus bloqueios é o cérebro te blindando, te cercando para que você não repita algo que você já fez no passado que te gerou alto desconforto, que você te bloqueou. Perfeito? E aí que é o desafio, né? Porque você pode dizer assim, tem pessoas, Léo, mas eu realmente, cara, não tenho força para fazer determinada situação. E o Pablo deixou claro, se você tem um bloqueio naquela área, você pode ter a maior força do mundo, você vai estar paralisado, você só vai conseguir se mover quando você diagnosticar o que te bloqueou, ir lá, ressignificar e dar um novo significado, né? Viver de uma maneira diferente. Entenda que os bloqueios são como curtos-circuitos no nosso cérebro. Imagina que nós temos os neurônios, várias bolinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, várias bolinhas. Em um determinado algo que nós vamos fazer, imagina que a sinapse nervosa, que é muito rápida, né? São velocíssima, mas ela teria que passar por todas as sinapses. E aí o que acontece? Ela passa da 1 para 2 para 3. Mas chegou na 3 por algum motivo, aquele neurônio está isolado porque ele está bloqueado. O que vai acontecer? A sinapse vai de 1, 2, vai chegar no 3, ela vai voltar. E ela vai ficar num curto-circuito. 1, 2, chega no 3, ela volta. E ela não consegue avançar. Então preste atenção, porque para isso o que eu preciso? Desbloquear para que passe a sinapse, para que eu tenha a atitude de fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí muitas das vezes pode estar o quê? Você tem lá bloqueio de escassez. Então tá lá bloqueio de escassez. Tá lá o bloqueio de autoimagem, o bloqueio de vários bloqueios. E aí você até tenta ir visitar, mas aí você vê que tá bloqueado e fala, não, isso não é para mim não. Isso realmente não é para mim, toda essa prosperidade, não, falar em público, imagina, quem sou eu para falar em público? Quem sou eu para gravar um vídeo para o YouTube? Quem sou eu para ensinar alguém? E aí você fica fechado, navegando pelo seu cérebro, mas boa parte dele está encapsulado, está bloqueado. É como se te colocasse uma proteção em volta dessa área que te bloqueia. Pensa nisso. E um ponto muito importante desse processo: o dinheiro não vai te desbloquear. Acredite nisso. Só acontece o desbloqueio se você identifica o bloqueio, vai lá e ressignifica isso. Isso é um ponto muito importante. E outra questão que me chamou muito a atenção: o desbloqueio não é para melhorar você, mas é para melhorar o ambiente, é para melhorar você no ambiente. E isso foi uma sacada para mim. Então, quando eu desbloqueio, esse desbloqueio é para o Léo em função do ambiente. É de mim para fora, eu para fora. Você entende isso? Isso faz total sentido. Por quê? Porque nós vamos entender que uma pessoa desbloqueada, quanto mais desbloqueado você estiver, menos preconceituoso você vai ser. Por quê? Porque você vai começar a entender que a pessoa que de repente você tinha um preconceito, você vai entender que ela só está sob o efeito da causa. E você vai olhar e tentar identificar a causa daquilo. E vai perceber que muitas das vezes a pessoa está agindo, está fazendo, está tendo um comportamento porque ali houve um bloqueio no passado. Então, as pessoas desbloqueadas têm cada vez menos preconceito. Como é que eu trago isso agora? Um parênteses, Léo, né? Então, como é que está o meu preconceito em relação ao mundo? Está alto? Estou muito bloqueado. Meu preconceito está menor? Eu estou mais desbloqueado, porque eu estou tendo a empatia de olhar para o outro e olhar que o comportamento, que a atitude, na verdade, ele está sobre o efeito de um bloqueio. E aí eu consigo ir na causa
possivelmente utilizando as perguntas, que já foi uma chave passada por aqui. E aí o Pablo trouxe, né, que ele fala, graças a essa chave do desbloqueio, hoje ele tem uma mentalidade trilionária. E aqui um outro parênteses do Léo, lembre-se sempre disso, a nossa mente, a nossa visão sempre vai estar de fato um passo à frente da nossa realidade. Lembra? A minha mente vê, aí o meu corpo vai. Por isso que, como que está a sua mente em relação à prosperidade? A mente do Pablo está trilionária. Puxa, ele ainda está no bi. Percebe? Você já é milionário, a sua mente está no bilhão. Você ainda não é nem milionário, mas a sua mente está no milhão. Mas a nossa mente vai estar sempre um passo à frente, de fato, da nossa realidade. É o nosso guia, é a nossa direção para que o nosso corpo vai. Voltando para cá. Então o Pablo tem uma mentalidade trilionária justamente por causa dessa chave. E aí ele fala, não é pelo tanto que eu estudei, pelo tanto que eu sei, mas é pelo tanto de desbloqueio que eu já fiz na minha vida. E hoje eu consigo entender. Virou essa chave, porque eu também venho desbloqueando, entendendo, ressignificando muita coisa que aconteceu comigo. E é incrível que acontece um desbloqueio, é um salto. Acontece um desbloqueio, você dá um salto significativo, dependendo do desbloqueio e a área da sua vida. E o Pablo já deixou claro, ele já fez 63 desbloqueios nele mesmo com consciência, fora os inconscientes que já aconteceram. E aí que está um ponto. Então vamos lá. Acredite, durante séculos e séculos estão tentando, né, nos bloquear, nos colocar numa caixinha, nos categorizar como iguais. Lembre-se, foi até acho que a chave de ontem ou de anteontem, não me lembro com detalhes, mas isso também foi uma baita de uma virada de chave. Todas as vezes que a gente tem algo que tenta coletivizar o ser humano, tenta coletivizar o homem, isso está tirando a identidade e a intimidade com o Pai. Não podemos ser coletivizados. Você é único, a sua impressão digital é única. Deus fez você com perfeição, sendo o único filho amado do Pai. Pense nisso. E aí nós temos as fases dos bloqueios. Ele falou das 4 fases, ou das principais fases. A primeira fase são os bloqueios hereditários, que a gente herda. E o primeiro bloqueio que nós herdamos foi lá do Adão. E aí hoje nós precisamos das coisas que não estavam mais no plano, que não fazem parte do plano original. Por quê? Porque nós herdamos um bloqueio direto do Adão. E aí você pode dizer assim, Léo, tá bom, mas como é que eu me livro desse bloqueio? Para quebrar o bloqueio de Adão é acessando o sangue. Percebe? É relativamente simples. É uma decisão que você toma. É uma conexão que você tem com o reino. Nós tivemos aqui uma das chaves, conexão com a fonte. Volta lá. Essa chave é poderosíssima. É você se conectando com a fonte, se conectando com o Pai, se conectando com Deus. A segunda etapa do bloqueio é o bloqueio intrauterino. Tá? Mas antes, deixa eu voltar aqui no primeiro ainda, bloqueio hereditário. Está na palavra, o bloqueio pode seguir até 4 gerações. Então, normalmente, às vezes, por exemplo, eu posso ter uma doença que é hereditária do meu pai, ou do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô. Isso passa de geração em geração. Só que o mais interessante, isso faz sentido, foi algo que eu fui meditar até pela manhã. Essa foi uma chave que mexeu muito comigo, até por isso esse vídeo está demorando. Eu terminei, fui dar uma corrida, fui dar uma espariada, estou aqui colocando, me centrando, virou muita chave dentro da minha cabeça e vem coisa... tá na hora de eu realmente entrar em ação com alguns pontos, mas vamos lá. É hereditário, só que o que virou a chave? Que isso que é hereditário, tá? Deixa eu achar aqui. 80% dos problemas, por exemplo, do seu pai, são mais por convivência do que de fato essa herança, essa hereditariedade. Acho que é assim que fala. Então, vamos lá, o primeiro, a parte de ser hereditário.
O segundo bloqueio é o intrauterino, tá bom? 100% do que você é hoje, vamos lá, 100% do que você é hoje, 50% é do seu pai e da sua mãe. Metade do seu pai, metade da sua mãe. Você é formado, o seu corpo físico é formado metade pelo seu pai, metade pela sua mãe. Você herda todo esse sistema, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Só que então 50% é pai e mãe. 40% são as atividades que você faz. São as atividades, são as decisões que você toma. E 10% são as circunstâncias do ambiente. E como você reage a essas circunstâncias. Por exemplo, você tem 50% do pai, 50% da mãe e 80% você foi convivência, não foi de fato herdado geneticamente, almaticamente falando. Só que 40% são as atividades. Você que está aqui assistindo esse vídeo, você tem a iniciativa, você tomou a atividade, você está fazendo a atividade de assistir esse vídeo. Você às vezes está tomando a atividade de investir na sua saúde física, na sua saúde financeira, na sua saúde espiritual, na sua saúde emocional. Ou seja, as minhas atitudes, as minhas atividades influenciam em quem eu sou hoje. E 10% são as circunstâncias, mas também são como eu reajo a essas circunstâncias. Pense nisso. Ele trouxe o exemplo de quem entrou no SPR sem condição. Ele ficou assustado, porque muitos alunos entraram no SPR sem condição. Foram lá, tentaram e magicamente o cartão passou. Não. Você está entrando porque você tomou uma decisão e você empurrou o parcelamento para frente. Você vai correr atrás, vai gerar energia para fazer. E aqui um parênteses que também virou uma outra chave. O Pablo falou, eu sempre coloquei mais pressão do que eu de fato estava vivendo. Se você não aumentar a pressão, você não vai subir de nível, você vai ficar exatamente onde você está. Que é o quê? Se você continuar vivendo de condição, você vai continuar exatamente onde você está. A questão é, eu elevo a pressão, só que aí eu tenho que gerar energia para compensar essa pressão. Pensa sobre isso. Inclusive, no final, eu vou explicar sobre o que esse quadro tem a ver com desbloqueio na minha vida e eu também vou reforçar uma oportunidade que hoje é o último dia para você entrar. Mas então, vamos lá. O terceiro bloqueio é da primeira infância. Vai acontecer do 0 aos 7 anos. E ali, a maior parte das coisas... Cadê? Isso. Estou confundindo, perdão. Bloqueio da primeira infância, do 1 aos 7 anos de idade, que vai formar a base cognitiva da criança. É a base. Então ela precisa de boa alimentação, balanceada, bons nutritivos, boas noites de sono, para que forme realmente o cognitivo, que tenha a base na vida dela. Então imagina que você vai construir um prédio, se não tiver base, esse prédio vai cair. A mesma coisa, você só vai construir um ser humano sólido, alicerçado em Deus, alicerçado em Cristo, se ele tiver uma base muito sólida, e essa base acontece dos 0 aos 7 anos, que é uma fase também onde principalmente nós pais e às vezes educadores, professores, babás, pessoas que exercem influência naquela criança vão bloquear ou podem potencializar aquela criança. Pense nisso, como é que você tem lidado com os seus filhos. E a quarta fase do bloqueio, eu chamei aqui de segunda infância, que é dos 8 aos 14 anos. A maior parte das coisas que te bloqueiam hoje, segundo Pablo, foram bloqueadas em eventos que aconteceram do 8 aos 10 anos de idade. Acredite. E aí, eu falo de mim, né? Eu sempre me arrepio. Só de pensar é muito forte, porque quando eu entendi um grande bloqueio, o que aconteceu nos meus 13 anos de idade, minha vida deu um salto significativo, porque eu tinha algumas angústias, e aí eu entendi, 13 anos foi um ano muito importante, e coincidência, né, o número 13, mas quando eu tinha 13 anos eu comecei a trabalhar, com 13 anos eu perdi o meu avô paterno, foram um conjunto de ações que aconteceram que recentemente, nos últimos 6 anos de 2000, nós estamos em 22, né?
De 2015 para cá, 2016 para cá, que eu comecei a escavar nesse processo e eu comecei a entender exatamente cada evento, pude ressignificar e a partir desses eventos eu trouxe força, eu resgatei o Léo de 13 anos, eu acolhi o Léo de 13 anos e resgatei toda essa energia, toda essa criatividade, toda essa espontaneidade que a criança tem pro adulto que aqui estou. Isso fez total diferença na minha vida. Tô contando um só para dizer quão realmente é verdadeiro. Eu tive algo muito profundo aos meus 13 anos de idade. E entende uma coisa, não se ofenda agora, tá bom? Mas os macacos usam mais o cérebro do que nós humanos. O orangotango usa mais o cérebro do que nós humanos. Até por isso que a ciência utiliza os macacos para fazer teste. Lógico que não poderia fazer teste com humanos, mas de fato o macaco usa mais o cérebro e a gente pode constatar, né? Vendo até alguns experimentos, qual é a habilidade quando o macaco é colocado para usar o cérebro em testes simples que nós humanos perdemos absurdamente em pequenos testes. E aí que tá. Por que nós usamos pouco? Aqui vem uma das principais chaves. Tem um monte de principal chave, né? Eu preciso parar de falar com isso também, né? O que o Pablo fala, mas por que nós usamos pouco? Porque nosso cérebro está automatizado, está no piloto automático. Então, sabe aquela crença de bloqueio de aprendizagem? Acabou, ele bloqueou e roda um loop, um programa infinito. Ele nem gasta energia mais com aquilo. Ele nem precisa pensar, nem processar. Imagem? Não, Léo, vou te proteger. Vem cá, quietinho, fica sentado, não faz pergunta. Sua vida está tão tranquila. Por quê? Porque ele está rodando num piloto automático, ele está numa automação. O que você consegue entender já com isso? Que para você governar a sua vida, para você desbloquear, você vai ter que desligar o piloto automático do seu cérebro. Você vai ter que começar a usá-lo de verdade. E nós precisamos entender, né, como nós seres humanos gostamos de automação. Está lá o cassino. O cassino, a gente sabe que ele tem uma automação, ele foi programado para que o cassino ganhe dinheiro, mas nós vamos lá nos divertir e jogar no cassino. Então entenda, automação cerebral, quanto mais automação você tem no seu cérebro, mais você é um derrotado. Não se ofenda, mas é uma oportunidade de você olhar, escava e vamos mudar junto. Vamos começar a realmente virar essas 40 chaves e governar sobre todas as coisas. E aí eu pergunto, né? Você que está me assistindo, você gostaria, se você tivesse a possibilidade, você gostaria de apagar um evento do seu passado? Sabe aquela cena, aquela briga, não sei o que aconteceu no seu passado. Você gostaria de apagar alguma coisa do seu passado? Comenta aqui nos comentários. Sim, sinto te dizer. Para com isso. Para com isso, por favor. Por quê? Porque o seu passado, tudo que aconteceu no seu passado, te trouxe exatamente até aqui. Exatamente até aqui. O que você precisa é só ressignificar o seu passado e ter uma vida nova. Então não queira mudar nada, absolutamente nenhuma vírgula. O que você precisa é ressignificar o seu passado e encarar para ter uma vida nova. É simples assim, é muito prático. Léo, nossa, você falando parece que é simples. Lembra que simples é diferente de fácil, tá bom? Simples é um processo, é um passo de cada vez. A gente precisa da chave da paciência. É um caminho que nós vamos percorrer. Não disse que é fácil, eu disse que é simples, eu disse que é possível. E eu posso te afirmar que vale muito a pena, tá bom? E aí entende uma coisa, tá? Léo, se você pudesse desbloquear tudo de uma vez, você acha que seria legal? Você gostaria de tirar todos os seus bloqueios? Já te adianto, você não daria conta. O bloqueio precisa ser feito de glória em glória, bloqueio por bloqueio, avanço por avanço, aprendizagem por aprendizagem, prática por prática, degrau por degrau. Não queira pular etapas. Até porque se desbloqueia tudo de uma vez, você vai ter que sentir todas as dores de uma vez. Você não suportaria. Acredite, isto é real. E aí, o que você precisa agora então de uma atividade, tá bom? A partir dessa chave não existe mais a palavra tarefa.
E isso foi uma virada de chave também. Por quê? Porque nós podemos ter um bloqueio com tarefas. Se você se recordar, o que acontecia, né? Nós chegávamos da escola na infância e enquanto não terminasse a tarefa, não poderia brincar, não poderia desfrutar. Chegava na escola, cadê a tarefa? Era tarefa, tarefa, tarefa. Então nós vamos tirar do vocabulário a palavra tarefa e nós vamos substituir por atividade. Então eu tenho a teoria e aí eu entro em atividade através de atividades em movimento para praticar a teoria. Então a primeira atividade que nós vamos ter extra que o Pablo trouxe é: você precisa mapear e dar nome para os seus bloqueios. Chave passada, chave anterior, né? Algumas chaves para trás, nós tivemos que dar nome no sentimento. Hoje é mapear e dar nome nos seus bloqueios, tá bom? E aqui também isso mexeu comigo. Para achar bloqueios, você precisa decidir. Para achar bloqueios, basta uma nova decisão. Uma nova decisão vai revelar bloqueios. Por quê? Quando eu vou ter uma nova decisão, eu vou romper, então, um padrão. Isso vai exigir do cérebro energia, vai ter que contornar as rotas neurais. Então, sempre que eu estou tomando uma decisão nova, possivelmente eu estou achando um bloqueio. Pensa sobre isso. E aí aquele processo, por exemplo, né? Medo de gastar dinheiro. Você tem medo de gastar dinheiro? Precisa desbloquear. Não, como é que eu desbloqueio isso? Aguenta a mão, nós vamos chegar no final. Não gosta de ninguém. Então, se você não gosta de alguém, ali tem um bloqueio. Não gosta, tem medo de gastar dinheiro? Tem um bloqueio. Só que aí nós vamos começar a entender que existem ambientes. E os três principais ambientes, os três principais ambientes que geraram bloqueio na sua vida, possivelmente são a sala da sua casa, ou a sala de aula, ou a sala da empresa. São ambientes onde nós estamos, na grande maioria das vezes, vulneráveis. E nós temos pessoas que exercem influência sobre nós. Pais, professores. E aí o Pablo sempre traz, né, a questão vai estar aqui mais para baixo, que são as pessoas que exercem os programadores de bloqueios na nossa vida. Que são pai, padrasto, professor, padre, pastor, polícia, político, todas as pessoas que têm autoridade sobre um determinado evento da nossa vida. Pense sobre isso. E aí o que acontece então? Otimizar o tempo nas decisões vai te ajudar. Por isso ele deu um exemplo que principalmente a gente vê isso com alguns bilionários. E o Barack Obama, né, que foi presidente dos Estados Unidos, ele falou que ele não escolhia nem a roupa, ele não se dava o trabalho nem de escolher a cor da gravata, a comida que ele ia comer. Por quê? Era uma poupar energia para tomar decisões diante da nação mais poderosa do mundo. Grandes decisões. Então entenda que isso também foi uma grande virada. O vídeo está ficando longo, mas infelizmente, ou felizmente, porque essa chave para mim foi muito... Por enquanto ela está na minha top 3 de realmente chave de alto impacto na minha vida. O que acontece? O tanto de roupa que você tem revela o bloqueio que você tem. O tanto de coisas que você acumula está ligado com o bloqueio que você tem. E eu falei, cara, isso faz sentido. O Pablo deu um exemplo de uma herdeira que ele foi, não entendi muito bem no contexto, mas acho que ele foi ajudá-la e ela tinha herdado muito patrimônio, mas ela estava enrolada, não sabia administrar. Ela morava num apartamento de 350 metros quadrados, devendo 10 meses de aluguel. E aí ele perguntou, tá bom, mas o que seu pai te deixou? O que foi a menor coisa que seu pai te deixou de imóvel? Tem um apartamento lá de 83 metros quadrados. Como é que tá esse apartamento? Tá alugado? Não, tá desalugado. Então eu vou te dar uma tarefa. Você vai amanhã nesse apartamento. Não, papai, mas ele não tem armário. Você vai amanhã nesse apartamento, você vai limpar, porque você vai mudar. E aí disse que a mulher começou a chorar. Ele, mas o que foi? Nesse apartamento novo não tem onde colocar as minhas roupas, não vai ter um closet. E aí que foi uma virada de chave. Por quê? Isso eu achei muito doido. Quanto mais sábio
quanto mais sabedoria adquirimos, menor será o nosso closet. E aí ele deu um exemplo, ele possivelmente vai construir agora uma nova mansão, ele já mora numa casa, se eu não estiver enganado, acho que de 30, 35 milhões, e ele vai para uma nova casa. E a Carol falou, nossa, eu quero um closet ainda maior do que a gente tem. Ele falou que ali foi o único ponto de objeção dele. Ele falou para Carol, Carol, você pode comprar bolsas cada vez mais caras, mas as antigas você precisa doar, você precisa se desfazer. Isso, não sei para você, mas virou uma chave muito forte aqui dentro e eu vou levar isso. Quanto mais sábio, menor o closet. E não quer dizer que eu vou ter, não é minimalismo, é eu ter pouco, mas ter coisas de muita qualidade, não tem problema nenhum. Eu preciso ter uma coleção de 10 relógios? Não, mas eu posso ter um excelente relógio? Lógico. Preciso ter uma coleção com 50 bolsas? Não. Posso ter 5 bolsas carésimas? Pode! Isso virou uma chave para mim, espero que vire também para você. Por quê? Porque entende que é o processo de nós nos desfazermos. Eu vou mudando de fase, eu vou subindo de fase e deixando as coisas daquela fase naquela fase. Essa foi a virada de chave. Estou na fase agora X. Fui para a fase Y, eu preciso deixar as coisas da fase X. E isso, enfim, aqui virou uma chave muito forte. Eu provavelmente vou fazer um novo vídeo. Você que está na turma, no método FBI de investir, nós vamos falar muito disso, inclusive nos nossos encontros do Zoom. Mas então vamos lá. Pergunta que eu te faço agora. Você tem R$1? Você tem dinheiro impresso na sua carteira? Você tem uma nota de R$100? Você tem uma nota de R$200? Você tem uma nota de R$20? Você tem uma nota de R$5? Por quê? Porque isso revela um bloqueio que você tem. Por quê? O Pablo trouxe um exemplo e é legal porque eu também uso isso cada vez mais. Quando a gente deixa dinheiro na carteira, vivo mesmo, às vezes, dependendo, não sei a sua situação, R$50, R$100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais em nota na carteira ou espalhado pela casa, isto mostra para o seu cérebro que você tem disponibilidade de recurso. Então o Pablo falou, ele abre o criado mudo do lado da cama, vai encontrar dinheiro, a mochila dele ele deixa dinheiro, ele tem dinheiro espalhado por todos os lugares. E fica aqui uma dica, eu como planejador financeiro te dou essa tarefa, espalhe dinheiro, inclusive, não é mais tarefa, é uma atividade, tá vendo? A gente precisa mudar. E uma das atividades então, que o Pablo trouxe, e quem do mundo financeiro já participou de algum treinamento, às vezes um pouco mais intenso, vai ter isso. O que é a sua atividade? Você vai pegar uma nota de R$100 e vai colocar no seu calçado. De baixo, você vai tirar o tênis, o sapato, pôr e calçar o seu sapato. Você vai passar o dia todo pisando no dinheiro. Léo, mas eu não tenho R$100. Faça com uma nota de 50, de 20. Não vai fazer com uma de R$2, pelo amor de Deus. Arruma pelo menos uma de R$20. Coloque no seu calçado e você vai andar o dia todo pisando no dinheiro, tá? E aí você vai declarar: o dinheiro é meu escravo, ele está debaixo dos meus pés e vem para mim em abundância. Acredite, declare isso. Coloque e faça essa experiência. Léo, mas que bobeira. Tá tudo certo. Mesma maneira como o Pablo disse, né? Tá tudo certo. Ou você segue, ou você é frequência, é energia. Acredite. Faça e depois você conta, tá bom? Outro ponto, né? Que a indústria farmacêutica tem muito claro isso quando ela faz testes com placebo, aqueles comprimidos de farinha para testar a eficácia de um novo medicamento. Aí pega grupos de pessoas, fala, olha, vamos testar um medicamento. Pega um grupo A, um grupo B, um vai tomar comprimido de farinha, o outro comprimido real. E é impressionante o quanto as pessoas que tomaram comprimido de farinha também reagem e se curam das coisas. Porque boa parte das coisas estão na nossa cabeça. Basta nós desbloquearmos, basta nós acessarmos, tá bom? E aí vai valer para tudo. Hoje, acredite, se você está na pornografia, se você está no alcoolismo, isso é fruto de um bloqueio. Basta você identificar a raiz
e ressignificar, reprogramar e realmente viver uma vida que vale a pena em Deus. A gente está caminhando para o fechamento, que isso também foi muito interessante, quando a gente pensa, tô suando e o ar tá ligado no 22, uau, é que a energia tá tremenda. Você que foi abusado, tá? De repente você que foi abusado, se recorda lá na sua infância, na sua juventude, quanto foi o tempo de fato que aconteceu? 1 minuto, 5 minutos, 1 hora? Uau! Foi realmente traumático. Mas eu pergunto, quem de fato é o abusador? Aquele que durante 1 hora abusou de você? Ou você durante, se for 10 anos, nós estamos falando de 80 mil horas, 20 anos, 160 mil horas, 200 mil horas, abusando de si mesmo todos os dias. E aí o Pablo trouxe uma analogia que eu achei muito interessante. A pessoa lá que abusou de você, ela acionou um gatilho. Só que você tá todos os dias apertando esse gatilho. Então você passa o dia de hoje, vai dormir, amanhã você acorda e você engatilha a arma de novo e pumba, dá um tiro. Faz algum sentido isso? Acredito que não. Por quê? A grande frase, ouça. Não interessa o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Então vai lá, ressignifica, perdoa o que tiver que perdoar, mas governe e viva a sua vida na plenitude, na glória do Pai. Pense sobre isso, isso também foi uma virada de chave muito, muito importante. E aí, caminhando para o fechamento, o principal princípio de desbloqueio é a humildade. Tem que partir de você. Você precisa se curvar. Você precisa ter a humildade de querer mudar, de querer transformar, de querer ressignificar de dentro para fora, para você realmente governar sobre todas as coisas. Os principais bloqueios: aprendizagem, escassez, autoimagem, criatividade, necessidade de aprovação, paternidade, religiosidade e procrastinação. Tá joia? E acredite, vamos fechar com essa frase: não são os anos que definem a sua maturidade, mas são os danos que você teve no percurso. Acredite nisso, tá bom? E a última coisa, de fato, não, eu não posso deixar isso de fora, tá? O meu passado é bom, o ruim é eu morar nele. O meu passado é bom, o ruim é eu morar nele. O meu passado é bom, eu só preciso ressignificar e levar a minha vida adiante com felicidade. Só que o ponto é, não se amar vai reduzir a sua imunidade. Então talvez você tenha um grande bloqueio aí de não se amar, de paternidade. Há quanto tempo você não se vê no espelho? Não é para se maquiar, arrumar o cabelo, não. Não se olha nos olhos e não vê, não tem um diálogo franco com você mesmo. Acredite, o amor cura. Então não se sentir amado pelo Pai, não se sentir amado num ambiente, vai abaixar a sua imunidade. Enfim, 38 minutos, mas essa chave para mim foi muito poderosa. Eu fiquei de falar do quadro, vou falar no vídeo de tarefas, então para esse vídeo não ficar longo, fechado? Ou, vamos lá, quem tá comprometido tá, né? Tô pensando aqui, o vídeo tá longo, tanto faz, você vai assistir ou não assistir também. Por que esse vídeo tá associado com desbloqueio comigo? Porque essa mulher aqui, essa Marla, maravilhosa, não queria casar. Vocês acreditam nisso? E aí, ali foi um insight de eu entender que, cara, eu consigo desbloquear as pessoas. Ela não queria casar e com todo carinho e respeito eu falei, não tem problema, meu amor. Ou dá ou desce. Ou você vai casar ou eu vou buscar a próxima. Muito categórico. E nós casamos. E aí ela falou assim, acho que eu não te falei, mas eu também não quero ter filhos. Eu falei, o quê? Eu sou louco para ter filhos. Resumo da história, nós temos 4 gestações, o Miguel de 11 anos, a Laura de 4, o Miguel de 11, a Letícia de 4, a Laura tá na barriga, o Rafa teria 7, tá no céu. E essa mulher aqui, a Marla, a mulher por quem hoje eu dou a minha vida, se transformou depois da maternidade. Então, basta nós estarmos cercados de pessoas, basta nós nos permitirmos que
que é possível nós governarmos sobre todas as áreas. Lembre-se, a caminhada ela pode ser no coletiva, só que o milagre é individual. Mas lembre-se, o paralítico, para ter o seu milagre, precisou de ajuda, precisou de amigos levarem ele com a maca até Cristo. Então você, às vezes, está precisando de alguém para levar a sua maca, para que realmente aconteça o seu milagre. Mas é isso, e aí eu quero reforçar. Então, se você ficou até aqui, aos 40 minutos, é porque você está comprometido com a sua transformação e está comprometido de alguma maneira com esse meu transbordo. E aí, é a última chance, eu não quero ver você de fora da turma do Método FBI de Investir do SPR. Nós já estamos em 42 pessoas. Foi uma grata surpresa para mim. E por que se você está vendo nesse vídeo ainda hoje, dia 7 de dezembro, porque o nosso primeiro encontro acontece às 19 horas. Tudo bem, você não pode participar? Vai ficar gravado. Fez o seu login, primeiro link na descrição, comprou, você tem um cupom de desconto que vale até o dia 7, até hoje, dia 7 de dezembro, às 23h59, com 30% de desconto. Você já recebe o curso para virar a chave de investimento, que é a área que eu atuo, tá joia? Você vai virar essa chave. Esse é o meu compromisso. Das 40 chaves, essa eu faço você virar, porque eu trabalho com isso há 15 anos, tá bom? Desde 2008, trabalhei no mercado financeiro. Só que mais do que isso, essas 42 pessoas, nós criamos um grupo no WhatsApp. A energia, a frequência, você tem que vir para presenciar isso que nós estamos vivendo. E nós vamos ter 4 encontros no Zoom. O primeiro é hoje, nós vamos ter mais 2 ainda em dezembro e um primeiro na primeira semana de janeiro, porque você vai se tornar investidor e vai colher o seu primeiro fruto no dia 2 de janeiro de 2023, o primeiro dia útil, e nós vamos todo mundo junto. Tá sendo incrível essa jornada com essas 42 pessoas. Se tocar o seu coração e fizer sentido, porque você ficou comigo até os 42 minutos, primeiro link na descrição, vai ser um prazer ter você conosco nessa jornada. No mais, próximo vídeo de tarefas ou amanhã, no próximo vídeo, amanhã, no nosso encontro do Zoom ou no próximo vídeo desse canal. Beijo, ótimo dia para você, valeu!